Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. No próximo slide, vamos entender o percurso da nossa postagem falando sobre o livro, capítulos do livro. Depois, a gente vai explorar um pouquinho por dentro o livro Raízes do Brasil. Que é um pouquinho sobre o livro agora. A obra Raízes do Brasil, livro escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, vai nos trazer o contexto histórico do nosso país. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os capítulos do livro. O capítulo 1, Fronteiras da Europa. A tentativa de implantação da cultura europeia, em extensão, território dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas. A sua condição milenar é nas origens da sociedade brasileira. O fato dominante é mais rico, em consequências trazendo de países distantes as nossas formas de conviver, as nossas instituições, as nossas ideias, muitas vezes desfavorável e hostil. Então vamos lá. O livro. Capítulo 2, Trabalho e Aventura. Pioneiros de conquistas do trópico para a civilização tiveram os portugueses nessa proeza, maior missão histórica. Capítulos do livro. Deixa eu ver aqui. Não. Capítulos do livro. Capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador. Essa primazia acentuada da vida rural concorda bem com o espírito da dominação portuguesa, que de uma forma fez com que renunciasse a trazer as normas imperativas e absolutas, fez com que cedesse todas as vezes em que as conveniências imediatas aconselharam a ceder, que cuidou menos em construir ou planejar os alicerces do que em feitorizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da mão. Livro Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para a gente conhecer, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Aqui, logo na introdução do livro, ele já começa falando. Só se pode aplicar a expressão obra fundadora a alguns autores e livros do ensaísmo brasileiro no século XX, como A Raiz do Brasil, estará certamente entre eles, na trilha da melhor tradição do movimento modernista que projetava redescobrir e reconhecer o país. Este pequeno grande ensaio, cuja primeira edição data de 1936, já revelava desde logo que as altas qualidades do historiador cultural e do crítico literário sintetizavam-se nessas páginas, no talento de um grande escritor, do Sérgio Buarque de Holanda. Vamos um pouquinho agora para os capítulos do livro. Primeiro, antes de ir para os capítulos, a gente vai explorar um pouquinho o sumário, tá? Então, o primeiro capítulo é intitulado de Fronteiras da Europa. Então, ele vai falar sobre o mundo novo, a velha civilização, o personalismo. Também, o capítulo 2 fala sobre trabalho e aventura. O capítulo 3 ele vai falar sobre herança rural, a questão da abolição também, enquanto marco divisório em duas épocas, o semeador e o ladreador, que é o capítulo 4. E tem vários outros capítulos também, que vai falando sobre o Brasil no tempo colonial também, o capítulo 5, o Homem Cordial, o capítulo 6, os Novos Tempos, e o capítulo 7, a Nova Revolução. Tá bom? Então, a gente vai um pouquinho para os capítulos agora do livro, para a gente explorar, tá? Falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Então, quando a gente abre o capítulo 1, a gente já encontra o título também, Fronteiras da Europa, então ele vai abordar em tópicos, né, o mundo novo e a velha civilização, o personalismo, a questão da falta de coesão também, e alguns outros tópicos, trabalho manual mecânico, como é que era naquela época, e a obediência, você via como fundamento de disciplina naquele período, né, então assim, então aqui no primeiro capítulo ele está falando sobre a tentativa de implantação da cultura europeia, que isso ocorreu em um extenso território que ele era dotado de condições naturais e não adversas largamente, entranhas a sua condição milenária, como eu falei nos slides também. Aqui ele contextualiza bastante a história do Brasil, como é que era antigamente, o cenário, a questão da política, como é que eram as fronteiras também, se havia conflitos naquele período. Então é um livro de história bastante rico também, para a gente explorar sobre a história do Brasil, como é que era antigamente, para a gente entender todo o seu contexto. Aqui o capítulo 2 é o trabalho e a aventura, então ele já aborda outros tópicos, Portugal e a colonização das terras tropicais, a plastidade social, a questão da carência do orgulho racial. Também vai abordando outros capítulos, né, como é que era a persistência da lavoura, do tipo predatório também, e assim por diante. Então ele vai contextualizando aqui a história do Brasil,
Também, ó, ele fala no capítulo 2, pioneiros da conquista do trópico para a civilização tiveram os portugueses na sua proeza e sua maior missão histórica, e sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra a sua obra, é forçoso reconhecer que foram não somente os portadores efetivos, como os portadores naturais dessa missão, e nenhum outro povo do velho mundo achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha equinocial. Então ele vai contextualizando, né, de uma forma bastante histórica também, como é que era antigamente a questão do Brasil colonial. Então é um livro bastante rico também, vale a pena a leitura. Aqui, ó, que é o capítulo 3 já, que é a herança rural também, vai falar um pouquinho da abolição, nos tópicos também, a lei de Eusébio, crise de 64, o caso de Mauá, a questão do patriarcalismo, a questão do Cairu, do decoro aristocrático da ditadura, e assim por diante. Então vai abordando outros tópicos também. Aqui está falando nesse capítulo que toda a estrutura da nossa sociedade colonial ela teve a sua base fora dos meios urbanos, fora da cidade. Então é preciso que a gente considere esse fato para que a gente possa entender exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito tempo depois da proclamada nossa independência política, cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Então ele vai contextualizando de uma forma bastante histórica também, com vários detalhes, para que a gente possa conseguir compreender, tá? Aqui, ó, ele já vai contextualizando também os outros capítulos, né? De uma forma bastante histórica também, que é o capítulo 5 também, vai falar do homem cordial também, a questão do antigo, né, do creon, de pedagogia moderna, a questão do patriarcalismo e assim por diante. Então tem vários capítulos, né, que ele vai introduzindo a questão como é que era a nossa colônia antigamente também, se teve conflitos, né, e assim por diante. Então é um livro que ele é bastante rico também, e vale muito a pena a leitura dele também. Então eu digo para quem gosta de história também, para quem tem curiosidade de saber um pouco mais da história da nossa colônia também. Então, existe uma infinidade de livros de história do Brasil, né, que a gente pode consultar, mas esse aqui ele é muito completo, assim, então ele tem tudo, tem todo um cenário também. Então é um livro de bastante leitura, assim, então ele é muito bom para comprar. Eu indico bastante, assim, para quem realmente gosta de história. Eu vou voltar aqui para mostrar a capa dele para vocês, para quem quiser adquirir também, quem quiser comprar. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, também tem outras edições, e assim eu mostrei um pouquinho dele para vocês. Então ele perpassa por vários capítulos, então a gente tem muitos capítulos do livro. Trouxe para vocês a biografia do Sérgio Buarque de Holanda, para vocês conhecerem. Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu no dia 11 de julho do ano de 1902, foi historiador brasileiro, autor do clássico Raízes do Brasil, foi também crítico literário, jornalista e professor. Algumas sugestões de livros de história do Brasil para vocês conhecerem: Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Brasil, uma biografia da Ari Lanchetes, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, 1808, do Laurentino Gomes e assim por diante. Até as próximas dicas de leitura, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida da postagem, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus, um abraço para vocês.